Cada ser humano é único no planeta, possuindo características físicas, biológicas e comportamentais únicas. Participa de diversos grupos, podendo ser estático como no familiar ou dinâmico como no trânsito, o qual se renova a cada minuto. Pessoas que nunca se viram passam a ter uma relação momentânea de convívio. A regra básica para a harmonia dentro de qualquer grupo é conhecer claramente as regras do mesmo, para respeitá-las e exercer seus direitos. As pessoas se reúnem em grupos sociais, geralmente fazendo parte de diversos grupos, os quais juntos formam a sociedade. Existe ainda o papel do Estado perante o indivíduo e, por consequência, perante a sociedade, possuindo função reguladora e amparadora. As leis e normas são criadas para atender o interesse da coletividade, não sendo diferente o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o qual existe para garantir o direito de ir e vir com segurança para todos, ou seja, pedestres e condutores. A base do relacionamento interpessoal está no respeito às limitações das pessoas de nosso convívio, bem como no reconhecimento do direito destas e até mesmo na tolerância no caso de alguma falha ou erro cometido pelos que nos rodeiam. A cada vez que o condutor está iniciando seu deslocamento nas vias públicas, está participando de um grupo dinâmico que se interrelaciona e se comunica por meio de regras e sinais. Para boa parte dos condutores, seu carro ou moto não é somente um meio de locomoção, é uma forma de reafirmação de poder e de destaque dentro do grupo no qual convive. Através desta relação entre homem e máquina, surgem alguns distúrbios de comportamento, passando seu veículo a ter mais valor do que uma vida humana. Nosso dia a dia é tomado de ações e pensamentos individualistas, tais como eu estou atrasado, atrasada, eu quero chegar logo em casa, etc. As pessoas estão se tornando cada dia mais egocêntricas, individualistas e insensíveis, sendo este o câncer que consome nossas relações, levando desde uma simples briga de trânsito até os grandes conflitos mundiais entre nações. Existem algumas ações que o condutor deverá ter para ser um condutor cidadão, tais como conhecer e respeitar as normas de trânsito e o direito dos outros, preservar o meio ambiente e o patrimônio público, ser amigável, cordial, tolerante e cooperativo com os demais usuários da via, relevando erros e defeitos das demais pessoas, bem como abrir mão de seus direitos em favor do bem comum e da segurança de todos, evitar confrontos e comportamentos agressivos e, por final, ter autocrítica, reconhecendo seus próprios erros e procurando eliminá-los. Mudar comportamento é algo que raramente ocorre, pois existe uma tendência da natureza humana de somente mudar seu comportamento após uma experiência negativa. A única solução que realmente trará mudanças significativas é a educação de base, onde nossas crianças e jovens recebam e absorvam conceitos de cidadania e convívio social. A necessidade de locomoção e agilidade por parte das pessoas tem gerado 3 formas básicas de poluição em nosso planeta, sendo poluição ambiental, gerada principalmente pelo excesso de gases nocivos e partículas sólidas jogadas pelos veículos no meio ambiente. Poluição sonora, gerada pelo uso excessivo das buzinas, sons automotivos e motores com alta emissão de ruídos. Poluição visual, gerada pela forma desordenada de sinalização das vias de trânsito. Tornam-se agentes poluidores os condutores, os veículos e as vias, principalmente quando ocorre, quando emitem gases e partículas na atmosfera, quando se descarta de forma errada os óleos substituídos, no descarte de sucatas sem o reaproveitamento da matéria-prima, quando ocorrem acidentes com veículos que transportam produtos químicos, quando se descarta de forma errada pneus e demais acessórios, quando por excesso de velocidade animais silvestres são atropelados e mortos, quando ocorre erosão em função de obras na via sem o devido planejamento de engenharia, em função do excesso de barulho, som automotivo, ronco dos motores e buzina, quando o condutor e passageiros jogam lixo nas vias públicas, quando a cobertura asfáltica não deixa a água escoar, ao provocar incêndio com pontas de cigarro acesos, a utilizar o extintor de incêndio que contém um bromo, pois essa substância destrói 10 vezes mais a camada de ozônio que o CFC, clorofluorcarbono. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, regulamenta no país a emissão de gases e partículas pelos veículos automotores.
Em 1986, foi criado o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, o chamado PROCONVE, o qual tem como principais objetivos: primeiro, reduzir a contaminação atmosférica por gases e partículas de veículos. Segundo, incentivar a melhoria tecnológica na produção de motores para alcançar índices baixos de emissão de gases, partículas e ruídos. Terceiro, incentivar a melhoria tecnológica de produção dos combustíveis, assegurando um baixo potencial poluidor. Os veículos expelem para o meio ambiente diversos gases nocivos à vida e ao nosso planeta. Veja quais são: o monóxido de carbono, o qual é um gás letal, mata por asfixia química, impedindo o oxigênio de chegar às células. Os aldeídos, expelidos principalmente pelo etanol, os quais causam irritações e problemas no aparelho respiratório. O óxido de nitrogênio são gases tóxicos e corrosivos. Os dióxidos de enxofre se combinam com água na atmosfera, formando as chuvas ácidas. O CFC, clorofluorcarbono e bromo reagem quimicamente com a camada de ozônio, destruindo-a. A diazina expelida pelos motores a diesel e em combinação com gás carbônico se torna nociva à saúde, causando principalmente irritação das mucosas. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta, sendo através dele que se deu o ambiente propício para o desenvolvimento da vida na Terra. O grande problema é que o excesso de gases do tipo dióxido de carbono, gás carbônico, estão maximizando tal fenômeno, onde a radiação solar que entra na atmosfera fica presa e não se dissipa, retornando ao globo, ocorrendo o superaquecimento dos continentes e oceanos e, consequentemente, problemas do tipo derretimento das geleiras, aumento dos níveis dos mares, secas, enchentes e desequilíbrio do controle de pragas. Alguns sistemas de ar-condicionado para veículos, principalmente os fabricados até 1994, ainda utilizam o CFC, clorofluorcarbono, principal responsável pela destruição da camada de ozônio, a qual se encontra na atmosfera e protege pessoas, animais e plantas dos raios solares nocivos. Os modelos atuais utilizam o gás 134A, ou HFC, chamado ecológico. O nome não é apropriado, pois o HFC não ataca a camada de ozônio, mas intensifica o efeito estufa que aquece nosso planeta. Para evitar mais danos à natureza, recorra sempre à mão de obra especializada, pois técnicos inexperientes podem deixar o gás vazar na hora da troca. Os raios ultravioleta, radiação UV, que não são filtrados devido ao enfraquecimento da camada de ozônio, podem causar queimaduras, fotoalergias, envelhecimento cutâneo e até câncer de pele. A camada de ar fria, por ser mais pesada, acaba descendo e ficando numa região próxima à superfície terrestre, retendo os poluentes. O ar quente, por ser mais leve, fica numa camada superior, impedindo a dispersão dos poluentes. Este fenômeno climático pode ocorrer em qualquer dia do ano, porém é no inverno que ele é mais comum. Nesta época do ano, as chuvas são raras, dificultando ainda mais a dispersão dos poluentes, agravando o problema. Nas grandes cidades, podemos observar no horizonte, a olho nu, uma camada de cor cinza formada pelos poluentes. Este é o resultado da queima dos combustíveis utilizados para a movimentação dos veículos, principalmente o óleo diesel. Este problema traz para a população dos centros urbanos um maior índice de doenças respiratórias, principalmente entre as crianças. A combinação de alguns gases emitidos pelos veículos e indústrias com o oxigênio e a umidade H2O da atmosfera geram as precipitações ácidas, chuvas, neves, neblinas, etc., as quais contaminam o solo e as águas e destroem as camadas vegetais, além de ter a capacidade de corroer prédios e pontes, reduzindo sua vida útil. Chorume é um líquido escuro, gerado pela degradação dos resíduos em aterros sanitários ou lixões clandestinos. Possui alta carga poluidora, afetando os mananciais hídricos após infiltrar-se no subsolo. Toda vez que uma comunidade criar pontos de depósito de lixo em terreno baldio, provavelmente, em breve, o lixo retornará para dentro das casas pela torneira. A tabela a seguir detalha o limite dos gases e partículas que os veículos podem emitir, segundo o CONAMA.
Saiba que produzir fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN e CONAMA é uma infração grave de trânsito, com penalidade de multa e retenção do veículo. O que não é queimado no processo de combustão é lançado em forma de partículas juntamente com a fumaça, tornando-a preta e densa, ocorrendo principalmente nos veículos a diesel. Além de afetar a saúde das pessoas, danifica a vegetação, os edifícios e os logradouros públicos. Como condutores, devemos ter algumas ações e comportamentos para amenizar a poluição de nosso planeta, tais como: use sacolas dentro do veículo para a coleta do lixo e recolha periodicamente o mesmo. Ande em velocidade moderada e evite acelerações e freadas desnecessárias. Isso reduz o consumo de combustível e dos pneus. Em veículos mais antigos e sem catalisador, procure instalar tal peça. A vida útil deste equipamento é de 80.000 quilômetros rodados, ou 5 anos de uso. Não abasteça em lugares de procedência duvidosa, pois combustível adulterado polui ainda mais do que o normal e danifica o catalisador. Sempre que possível, vá a pé, de bicicleta, de carona ou de veículo coletivo. Além de ser bom para a saúde nos 2 primeiros casos, evita gastos com combustível e a poluição do meio ambiente. Fiscalize o serviço de troca de fluidos e óleos de seu veículo para evitar que os descartes de tais produtos sejam feitos diretamente no meio ambiente. Mantenha sempre seu veículo bem regulado e pneus calibrados, evitando assim o consumo excessivo de combustível e o aumento da emissão de gases poluentes. Mantenha seu veículo sem vazamentos e em bom estado de conservação. Se for parar ou estacionar seu veículo por mais de 15 segundos, desligue o motor, pois o ato de dar a partida consome menos combustível do que ficar com o mesmo ligado. Utilize marcas e compre seus pneus somente em empresas que cumpram a legislação da coleta, Resolução CONAMA número 258, de 26 de agosto de 1999. Onde para cada 4 pneus novos produzidos ou importados, 5 usados e descartados devem ser recolhidos. Se puder optar, escolha alternativas menos poluentes, tais como o GNV, gás natural veicular, ou o álcool, que apesar de emitir aldeídos, emite uma quantidade bem menor de monóxido de carbono. Organize em sua comunidade um projeto de carona solidária. Identifique pessoas que possuem horários e trajetos similares e que utilizem carros de pequeno porte para este trajeto. Junte-os e faça com que compartilhem o mesmo veículo, realizando assim uma boa economia e salvando o planeta de toneladas de gases tóxicos. Geralmente o problema para esta solução passa por 2 palavras-chave, ou seja, organização e colaboração. Tente, invente, faça um mundo diferente.